Se assim o Senhor nos permitir, nós estaremos entrando no capítulo de número 6, Mateus, capítulo de número 5. Nós vamos ler dos versos de número 43 ao verso de número 48. Mateus 5, do 43 a 48. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Vamos orar. Querido Deus e Pai, te dou graças por tua palavra. Rogo, Senhor, que neste momento o teu Espírito Santo nos ilumine, nos ajude, nos dê sabedoria e abra o nosso entendimento. Faça com que a cegueira dos nossos olhos desapareçam ante a luz da tua palavra, e que possamos assim enxergar perfeitamente a tua vontade registrada nesse texto para os nossos corações. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e todos nós digamos amém. Amém. Amai os vossos inimigos. Muito bem, nós seguimos com a nossa análise do Sermão do Monte, pregado por nosso Senhor e registrado por Mateus. Como já bem falamos, este sermão, ele não é um mero código de ética, onde qualquer um pode decidir colocá-lo em prática e assim se considerar um cristão. Isso por quê? Porque este sermão traz marcas que somente podem ser vistas na vida de alguém que nasceu de novo, de um cristão genuinamente bíblico. Por exemplo, ser perseguido por causa de Cristo. Essa marca que nós vamos encontrar nos versículos 10 ao 12, muito claramente só pode ser vista na vida de um cristão, de alguém que de fato nasceu de novo, de alguém que de fato tem Deus por seu Pai. Então, nós chegamos hoje à nossa sexta e última antítese que nosso Senhor faz ao ensino dos escribas e fariseus. Ele nos trouxe a verdadeira interpretação em 5 antíteses anteriores. Por exemplo, o Senhor nos trouxe a verdadeira interpretação sobre o não matarás, sobre o não adulterarás, sobre o divórcio e o novo casamento, sobre o não jurarás falsamente. Ou seja, a palavra do crente, ela tem que ser o quê? Sim, sim e não, não. Estudamos isso e vimos isso claramente. E vimos semana passada a quinta antítese, que nós como crentes não devemos nos vingar quando fazem o mal contra nós. E agora nós chegamos àquela antítese que nos ensina qual deve ser a nossa atitude para com nossos inimigos, aqueles que de fato nos odeiam. Então, irmãos, aqui não temos um desafio de passividade, como na antítese anterior do não se vingar. Aqui nós temos um desafio de ação, de proatividade, de agir, sair da nossa zona de conforto e praticar a grande mensagem do Evangelho, que é o amor sacrificial. Muito bem, a fim de entendermos então o que o nosso Senhor está dizendo, é necessário nós começarmos observando
o que era ensinado em seus dias. O que naquela época os homens ouviam? O que era ensinado para todos ali em Jerusalém e redondeza? Em primeiro lugar, era ensinado o quê? Amar ao próximo e odiar ao inimigo era o normal. Amar ao próximo e odiar ao inimigo. Veja comigo o verso de número 43. Permaneça com sua Bíblia aberta, que hoje nós vamos folhear bastante as Escrituras. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Veja, aqui os escribas e fariseus, eles não apenas fizeram a supressão do espírito da lei, mas também fizeram um acréscimo à lei. Por quê? Porque em lugar algum da lei é ensinado a parte B do versículo 43, que diz: odiarás o teu inimigo. De onde, pois, pastor, eles tiraram essa partícula, odiarás teu inimigo? De onde eles tiraram isso? Bem, preste atenção. Os estudiosos acreditam que eles fizeram uma inferência de passagens que tratam das guerras do povo de Israel, onde eles recebiam ordens de ataque aos povos inimigos, e ao mesmo tempo dos chamados salmos imprecatórios. O que são os salmos imprecatórios? Quando você lê na Bíblia o salmista dizendo: Senhor, quebra os queixos deles, isto é um salmo imprecatório. Por exemplo, vamos ser mais claros, abra a sua Bíblia aí no Salmo de número 69. O Salmo de número 69, verso de número 23 a 25. Salmo 69, 23 a 25. Diz assim a palavra: obscureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e faze que sempre lhes vacile o dorso. Derrama sobre eles a tua indignação, e que o ardor da tua ira os alcance. Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite em suas tendas. Isso é um salmista falando contra os seus inimigos. Todavia, qual é o grande problema em tratar as guerras de Israel, ou os salmos imprecatórios, como respostas para se odiar um inimigo no campo pessoal, no campo individual? O problema é que vai significar que a gente não compreendeu o verdadeiro sentido das guerras de Israel e dos salmos imprecatórios. Por quê? Porque nas guerras e nos salmos, o que está em jogo? Não está em jogo a honra pessoal do salmista, não está em jogo a honra pessoal de Josué, não está em jogo a honra pessoal de Moisés, está em jogo a glória de Deus sendo aviltada. A glória de Deus. As guerras e os salmos imprecatórios, eles tinham em vista o quê? Não a honra própria do salmista, mas a glória de Deus. O fato de Deus estar sendo desonrado por um povo, como por exemplo, vocês podem ler lá em Êxodo o que Deus fez com os cananeus, na guerra contra os cananeus. Muito bem, Dietrich Bonhoeffer, aquele mártir alemão cristão, ele disse algo muito interessante: as guerras de Israel são as únicas guerras santas da história. Eram as guerras de Deus contra o mundo da idolatria. Então, essa era a razão da guerra. E os salmos imprecatórios? O Dr. Martin Lloyd Jones, comentando sobre isso, ele disse: a honra de Deus está ali em foco. E o zelo do salmista pela casa de Deus era o motivo impulsionador que o levara a escrever daquela forma, como nós acabamos de ler no Salmo 69. Outra pergunta tola que fazem nesse ponto, sobre a questão de odiar o inimigo ou de amar o inimigo, é a seguinte: se Cristo nos mandou amar os inimigos, porque Ele mesmo condenou os fariseus?
Mateus 23, ele pronuncia vários ais de juízo contra os fariseus. E eis a resposta: Jesus condenou os fariseus pelo mesmo motivo que condenará a qualquer homem que se levantar contra a glória de Deus com falsos ensinos em seu nome. Assim como ele condenou os fariseus que ensinavam errado a palavra de Deus, ele vai também condenar os falsos mestres de nossa época que se levantam ensinando errado a palavra de Deus. Da mesma forma, logo, para nosso Senhor, é a glória de Deus que está em jogo. A glória de Deus, não meramente a glória humana. John Stott vai dizer que isso é o ódio perfeito. O que é o ódio perfeito? É você odiar todo e qualquer insulto ao nome de Deus, todo e qualquer desonra à glória de Deus. Entretanto, meus irmãos, havia um ensino muito claro e sintonizado com o ensino de nosso Senhor no Antigo Testamento, que os fariseus e os escribas faziam questão de inobservar, de não valorizar, de não levar em conta. Observe, na cabeça de um fariseu, ele tinha que amar o seu próximo. E quem era o seu próximo? O seu próximo era apenas quem fosse judeu, alguém que fosse de sua própria raça, alguém que pertencesse somente a seu povo e a ninguém mais. Ouça isso: se não é judeu, não tem o porquê amar. Era isso que pensavam os fariseus. Só que na parábola do bom samaritano, nosso Senhor nos mostra quem é o nosso próximo. Lembra da parábola do bom samaritano? Muito bem. Todavia, desde o Antigo Testamento, o ensino de respeitar os inimigos, de lidar com eles de forma amorosa, já era ensinado no próprio Antigo Testamento. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio 22. Deuteronômio 22. Olha o que era ensinado já naquela época por Moisés. Deuteronômio 22. Nós vamos ler os versos de número 1 ao 4. Vendo extraviado o boi ou a ovelha de teu irmão, não te furtarás a eles, restituí-los-ás sem falta a teu irmão. Se teu irmão não for teu vizinho, ou tu não o conheceres, recolhê-los-ás na tua casa, para que fiquem contigo, até que teu irmão os busques e tu lhes restituas. Assim também farás com o seu jumento, e assim farás com as suas vestes. Mesmo farás com toda coisa que se perder de teu irmão, e tu achares, não te poderás furtar a ela. O jumento que é de teu irmão, ou o seu boi, não verás caído no caminho, e a eles te furtarás. Sem falta o ajudarás a levantá-lo. Aí você diz: está certo, pastor, mas aí o texto bíblico está falando do irmão, falando do meu próximo, aquele a quem eu amo, aquele a quem eu tenho um contato. Dê um salto comigo para Êxodo, capítulo 23. Ali estava falando do irmão, do próximo, do amigo. Veja Êxodo 23 comigo, por favor. É o segundo livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, capítulo de número 23, versículo de número 4 e 5. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, lhe reconduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás
a erguê-lo. Deuteronômio falou do próximo, do irmão. Aqui está falando do inimigo. A atitude que os judeus deviam ter com o inimigo. Mas se não tiver ficado claro, por favor, dê um salto comigo para Provérbios. Esse era o ensino que os fariseus não observavam. Era parte do ensino bíblico que eles deixavam passar em branco. Provérbios 25, versículo 21. Se o que te aborrece tiver fome, quem é aquele que te aborrece? Provérbios 25, 21. É o inimigo. Aquele que te chateia, aquele que te odeia, aquele que não gosta de ti. Se ele tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Quando diz amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça, sobre a sua cabeça, o texto está querendo dizer o seguinte: você vai mexer com a consciência dele. Como é que ele é meu inimigo e age com amor para comigo? Isso é uma questão de consciência. Muito bem. Olha o ensino então de nosso Senhor nas páginas do Antigo Testamento. Os fariseus fechavam os olhos para isso. Não davam atenção, não davam importância. Esse era o famoso ensino que os fariseus faziam questão de não considerar em sua prática. Meus irmãos, podemos dizer que o ensino de odiar ao inimigo, ele é super aceitável, super cativante ao nosso coração caído, não transformado, não nascido de novo. Por natureza pecaminosa, sempre somos inclinados a guardar rancor, a guardar amargura daqueles que nos ferem, daqueles que nos machucam. Nosso coração fica enegrecido de rancor, enegrecido de amargura, por causa daqueles que nos ferem. Basta encontrar a pessoa, ou basta vê-la nas redes sociais, para que nosso humor mude, se transforme, e nosso comportamento fique absolutamente alterado. Isso prova, sabe o quê? O quanto somos controlados pelo que as outras pessoas nos fazem ou falam de nós. O quanto as pessoas nos controlam, controlam nossas emoções, controlam nossos sentimentos, controlam o nosso humor. Já teve aquela sensação? Aquela pessoa que não vai com a sua cara, você não vai com a cara dela, e quando você entra no ônibus, a primeira pessoa que você vê sentada é ela. Aí se altera o humor, pronto. O dia já começou, como se diz, com o pé esquerdo. O que é que acontece? Acontece que o ensino de odiar o inimigo, ele é muito mais aceitável ao nosso coração caído. É mais fácil para nós odiar o inimigo do que amar o inimigo. E aí, deixa eu chamar um pouco a atenção aqui nessa questão, porque nós estamos vivendo no Brasil uma polarização política muito forte. Direita, esquerda, eu sou isso, eu sou aquilo. Muito bem. E aí eu fico a me perguntar até que ponto a gente não cai nesse pecado aqui de estar odiando o inimigo quando se trata de uma ideologia política diferente da nossa. Até que ponto a gente não está fazendo a mesma coisa que os fariseus. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Por isso que a gente tem que vigiar o nosso coração. Toda a nossa conduta vive muitas das vezes sendo governada pelas ações dos outros, pelo que os outros fazem, pelo que os outros falam. Nós mais reagimos do que agimos, e isso a gente vive 24 horas tenso, rancoroso. Surge a pergunta: como se livrar desse tipo de situação embaraçosa?
Como resolver esse problema? Como viver apenas para a glória de Deus e não para a mera satisfação das pessoas? Como viver sem rancor, sem amargura, sem ódio no coração? Isso nos leva ao nosso segundo ponto, que é o ensino do nosso Senhor. O que foi que nosso Senhor ensinou? Amar ao nosso inimigo. Se for só ao próximo é fácil, mas o Senhor vai além, e Ele disse: não, o que vocês estão ouvindo está errado. Se vocês querem o ensino certo, se vocês querem a doutrina correta, se vocês querem o caminho certo para seguir, o caminho certo para seguir é isso aqui: ame o seu inimigo, ame a ele. Na antítese anterior, nós temos uma conduta negativa, ou seja, não resistir ao perverso, não se vingar. É somente isso que na antítese anterior, nos versículos anteriores a esse que lemos em Mateus 5, está escrito: não retaliar o mal que alguém nos faça. Mas agora nós estamos analisando o desafio que o cristão tem de ter uma conduta, de ter um comportamento, de ter uma ação puramente positiva quanto ao mal que ele faz, que nos fazem. Porque na antítese anterior nós temos a não reação. Agora na antítese presente nós temos a ação cristã, a proatividade. Agora, a fim de que saibamos o que o nosso Senhor está ensinando aqui, devemos analisar as palavras dele em cima de algumas perguntas. Primeira pergunta: o que o cristão deve fazer ao seu inimigo? O que o cristão deve fazer àquele que lhe odeia? Tem pessoas que lhe odeiam? Você sabe que tem pessoas que lhe odeiam? Tem inimigo? Eu tenho inimigo. É difícil viver nessa vida sem inimigo. Cristo teve inimigo, mais santo que ele, impossível. Então nós temos inimigo. A pergunta que não quer calar é: o que é que eu devo fazer a eles? Vamos voltar para Mateus 5, por favor. A primeira pergunta: o que o cristão deve fazer ao seu inimigo? Fazer àquele que o odeia. Versículo 44. Eu, porém, vos digo. Agora vem o ensino correto, vem a doutrina correta. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Essa tradução, nesse versículo, ela não é boa. Na minha tradução aqui, a melhor tradução é na Revista e Corrigida, que ela diz assim: amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Essa é a melhor tradução para esse versículo. Bem dizer, olha o tanto de coisa. O que eu devo fazer? Bem dizer, fazer o bem e orar pelos que me perseguem. É isso que eu devo fazer, não mal, mas o que eu devo fazer é isso por meus inimigos, por nossos inimigos. E o meio pelo qual nós podemos fazer isso, como é, pastor, que eu vou amar o meu inimigo? Como é, ele me odeia, ele quer ver a minha caveira, ele me quer ver pelas costas, como é que eu vou amar aquela pessoa? Muito bem, você é crente? Nasceu de novo? Entendeu a mensagem do Evangelho? Então, vem aqui comigo e preste atenção. O meio pelo qual nós podemos amar o nosso inimigo é considerando o real estado espiritual daquela pessoa que nos fere. O real estado espiritual de cegueira espiritual do nosso algoz, daquele inimigo que nós temos, o estado em que ele se encontra. Ele não faria isso comigo, é isso que eu devo pensar. Aquela pessoa não faria isso comigo se tão somente ela fosse cristã, se ela fosse realmente nascida de novo, alguém crente, transformado. Satanás, o inimigo de nossas almas,
cegou o entendimento daquele indivíduo, cegou, de tal forma que faz com que aquela pessoa viva me odiando, me perseguindo, falando mal de mim, mentindo a meu respeito, me caluniando. Se tão somente ele enxergasse um palmo à frente, pela luz do Evangelho, ele não me odiaria e nem odiaria ninguém. Mas por que ele me odeia? Porque ele está preso em escravidão espiritual, está preso em escravidão de pecado. Daí, meus irmãos, o que nós temos de ter com uma pessoa dessa? Ódio ou compaixão? Compaixão. Está lá o indivíduo, ele me odeia porque ele está escravo de Satanás, está cego, assim como um dia eu também fui, assim como um dia eu também estive. Daí a razão de amar. Posso até não gostar das atitudes, mas amar no sentido sacrificial aqueles que nos perseguem. É assim que devemos pensar, é assim que devemos observar os ataques que recebemos. Ou seja, se tão somente aquele homem ou aquela mulher fossem cristãos, eles não agiriam assim comigo. É porque eles não são cristãos, é porque eles não nasceram de novo. Pergunto, será se seu patrão lhe trataria mal se ele fosse um homem nascido de novo? Será se seu vizinho lhe perseguiria se ele fosse alguém convertido ao Senhor? Será se seu esposo, sua esposa, lhe maltrataria se ele fosse um genuíno crente? O que leva alguém a perseguir um crente? O que leva alguém a perseguir um cristão? Senão a mais pura cegueira espiritual. O que leva alguém a zombar da fé de um cristão? A zombar da fé de uma mulher cristã, de um homem cristão? O que leva? E eu respondo a vocês, é que aquela pessoa está cega espiritualmente, ela está morta espiritualmente, ela é um cadáver espiritual, ela não consegue enxergar nada, ela está acorrentada, presa nas garras do pecado e de Satanás. Pois bem, são a esses a quem devemos amar, bem dizer, fazendo-lhes o bem e orando por eles. Esta é a fórmula do como devemos amar nossos inimigos. Segunda pergunta: por que o cristão deve amar os seus inimigos? E nós vamos para as Escrituras. Versículos número 45. Veja comigo. Para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste. Agora vejam por quê. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. O mais óbvio porque o crente deve amar seu inimigo é porque Deus ama os seus inimigos indistintamente, fazendo com que o sol nasça sobre bons e maus, justos e injustos, e fazendo com que a chuva também venha sobre justos e injustos. A chuva não cai só no terreno do crente, a chuva também cai no terreno do descrente. O sol também nasce na terra do descrente, assim como nasce na terra do crente. Nós devemos aqui, irmãos, ter o cuidado de não cairmos num universalismo barato. O que é isso? É a doutrina que diz que Deus é amor, e se Deus é amor, então no final todo mundo será salvo. Errado. Não. Quando falamos que Deus ama seus inimigos, ao ponto de lhes fornecer a luz do seu sol e a água da sua chuva, nós estamos querendo dizer com isso o que os teólogos chamam de, inclusive João Calvino, graça comum. A graça comum de Deus, ou seja, a graça que flui do coração de Deus como atos de quem ama, atos de misericórdia, atos de bondade. Por quê? Porque o amor de Deus não se move pelo que fazemos ou deixamos de fazer. Não é a nossa conduta que governa os atributos de Deus. Deus ama
ama de uma forma desinteressada. Ouça, não há nada que você possa fazer para despertar o amor de Deus por você. Nada, absolutamente nada. Lá em Isaías está escrito que as nossas melhores obras são como trapos de imundícia. As nossas melhores obras, não há nada. Simplesmente Deus nos ama e pronto. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Simplesmente isso. Como explicar esse amor? Não sei. Como explicar essa bondade, essa misericórdia? Não sei. Eu só sei que Ele nos ama. E aqui nós temos um elemento chamado graça comum. Ou seja, por meio de sua graça comum, Deus se revela amorosamente tanto a justos quanto a injustos, tanto a bons e maus. E esse amor nasce, como diz o Dr. Lloyd Jones, do seu eterno coração amoroso, que não se deixa comover por qualquer motivo fora dele mesmo. Não são os motivos que levam Deus a dar chuva para uns e para outros não. Não existe isso. Há uma graça comum. Nós não estamos falando da graça especial. Estamos falando da graça comum, ou seja, a chuva é para todos e o sol para todos. Portanto, é dessa maneira e por essa razão que devemos amar nossos inimigos. Porque se Deus ama os inimigos dele dessa forma, nós também devemos amá-los. Mas como se isso não bastasse, vejamos o exemplo de nosso Senhor na cruz do Calvário, enquanto os homens zombavam, escarneciam, lhe maltratavam ferozmente. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 23. Lucas 23. Verso de número 34. Contudo, aliás, vamos do 33, para vocês entenderem. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Quero chamar a sua atenção para essa palavrinha. Contudo, Jesus dizia, não disse, Jesus dizia. Verbo conjugado em ação contínua. Ele dizia, ele não disse e pronto. Em outras palavras, ele continuou amando os seus inimigos até seu último suspiro. Dizia, o que era que Jesus dizia? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Outro grande exemplo que temos, meus irmãos, é o do jovem Estevão. Quando o jovem Estevão estava sendo apedrejado, maltratado por aqueles algozes, ele orava ao Senhor dizendo: Senhor, não lhes impute este pecado. Não lhes impute este pecado. Na hora da morte, era isso que ele dizia. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12. Acompanhe comigo versos 17 ao 21. Romanos 12. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens.
Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Que claramente está dizendo, o crente não deve se vingar. Verso 20, pelo contrário, isso aqui nós lemos lá em Provérbios 25, 21. Se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer, se tiver sede, dai-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É isso que devemos fazer. Aqui está envolvido o princípio do autossacrifício. Autossacrifício. Como disse John Stott, acertadamente, John Stott disse: foi enquanto ainda éramos inimigos que Cristo morreu por nós para nos reconciliar com Deus. Romanos 5,10 está escrito. Aí ele continua: se ele se deu pelos seus inimigos, nós também temos de nos dar pelos nossos. Quando Cristo veio lhe salvar e lhe salvou, sabe qual era a sua condição? Inimigo. Você era inimigo de Deus. Você estava afastado, rebelde, inimigo. É o que está escrito em Romanos 5,10. É o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 5 para o capítulo 6, que ele nos reconciliou. Ora, reconciliou por quê? Porque estávamos afastados, em estado de absoluta inimizade. Então, porque Deus ama seus inimigos, porque Cristo ama seus inimigos, porque a igreja primitiva deu exemplo de amar seus inimigos, nós também devemos amar nossos inimigos. Não sejamos frouxos. Isso não necessariamente quer dizer que eu deva gostar das atitudes dos meus inimigos. Não. Eu não sou obrigado. Jesus não está dizendo, eu porém vos digo, gostai das atitudes dos seus inimigos. Não. Não sou obrigado a gostar das atitudes deles. Mas eu sou obrigado sim a vencer o mal com o bem. A amá-los nas condições em que eles encontram. Eu entendi que eles agem assim porque estão cegos no pecado. Eu entendi que eles agem assim porque estão escravos de Satanás. Amar aqueles que querem ver a nossa caveira, irmãos, bendizendo a eles, fazendo bem a eles, orando por eles, recomendando-os diariamente ao Senhor e abençoando-os com palavras, é o nosso dever. E aí eu pergunto a você, você já orou pelo seu inimigo hoje? Você já abençoou alguma vez aquele que lhe maltrata? Em casa, no emprego, na escola, na vizinhança? Já fez o bem a alguém que só queria ver a sua destruição? Porque às vezes, para a gente fazer o mal ao nosso inimigo, a gente só precisa não fazer nada. Tipo, seu vizinho lhe persegue. Seu vizinho faz questão de botar o som bem alto para lhe perturbar. Camarada que odeia crente, sabe que você é crente e odeia você. E aí de repente ele sai de férias, viaja para a melhor cidade do Brasil, Fortaleza, e você vê, de repente você vê alguém pulando o muro dele. Você precisa fazer alguma coisa? Só precisa não fazer. Dá vontade? Dá. Coração caído, querendo se vingar agora. Mas aí você não faz isso. Aí você observa lá o que Cristo fez, o que Deus fez, o que a igreja faz na sua história. E você então liga para a polícia e em sequência você liga para o seu vizinho. Fulano, acabaram de pular no teu muro, liguei para a polícia, já estou aqui observando a tua casa para ti.
Isso é fazer o bem àqueles que nos perseguem, que nos maltratam. Muito bem, o que o crente deve fazer? Por que o crente deve fazer? E em terceiro e último lugar, para que o crente deve amar o seu inimigo? Para quê? E aí eu vou dar a resposta a vocês. Essa resposta, na verdade, ela precisa ser dividida em duas partes. Primeira parte, ouça isso. O crente deve amar o seu inimigo para se diferenciar das demais pessoas. Se diferenciar dos demais homens que não são cristãos. E aí nós vamos para as Escrituras. Veja comigo, por favor, versículo de número 46 e 47. Capítulo 5 de Mateus. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Veja só, os publicanos eram os judeus que coletavam os impostos para os romanos. Logo, eles eram muito odiados pelos demais conterrâneos, porque sendo eles judeus, iam cobrar os impostos dos judeus. Ninguém queria muita associação com os publicanos. Por isso que os fariseus vão acusar Jesus, dizendo que ele anda com pecadores e publicanos. Porque ninguém queria, era feio para um judeu comum se associar a um publicano. Os gentios já é o oposto. Os gentios eram os romanos. Os gentios, os romanos, eles olhavam para os judeus com um olhar de desprezo, porque os judeus eram o povo escravo de Roma, era o povo cativo de Roma. Então eles olhavam para os judeus com rejeição, com um olhar de desprezo, e eles não se associavam com os judeus. Eles também viviam nos seus guetos gentílicos, sem qualquer simpatia ou amizade com os judeus. Nosso Senhor diz que se nós agirmos assim, cumprimentando, abraçando, amando, dando bom dia, boa tarde, boa noite, somente aos que nos amam, o que a gente está fazendo demais? Que diferença nós temos deles? O que nos faz melhor do que eles? É aí onde está o erro. Por quê? Porque o cristão é alguém cuja justiça deve exceder em muito a dos escribas e fariseus. Deve exceder. Logo, é esperado que ele faça mais do que qualquer outra pessoa faz. Em tudo no cristão, quanto ao bem, tem que ser mais do que o que qualquer outra pessoa faz. Se lhe ferir a face direita, volta-lhe a outra. Se lhe obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Se querem te tirar a túnica, dá também a capa. Essa é a atitude do cristão. Odiar os inimigos, qualquer um pode fazer, quem não pode? Amar somente aos amigos, aqueles que nos elogiam, aqueles que dão like nas nossas fotos, aqueles que curtem o que a gente posta, isso aí é bom. Mas a Bíblia está dizendo aqui que a gente deve odiar, inclusive, eu acho que esse é o termo correto, os mais jovens aí me corrijam, os haters, ou seja, aquelas pessoas que vão lá e dão dislike, aquelas pessoas que vão lá e dizem, não gosto, não curti, não acho legal. Então, amar o inimigo, orar por ele, abençoá-lo, somente um cristão nascido de novo é capaz de exprimir estas atitudes. O crente, irmãos, não é alguém comum. O crente não é um homem comum, não é uma mulher comum. O crente é alguém especial. Ele foi alcançado pela graça. Toda a sua perspectiva de vida foi alterada. Ele não funciona mais como os demais homens funcionam. Ele é diferente. Ele é quem dá outra face. Ele é quem vai 1 milha a mais. O crente, ele é um ser
inexplicável em termos naturais. Quem pode explicar um crente? Quem pode explicar alguém abandonar sua família, deixar sua casa, deixar seus parentes, deixar seu conforto e evangelizar entre os muçulmanos, correndo o risco de perder a sua vida lá? Quem pode explicar um homem ou uma mulher desses? Ninguém, porque a graça o alcançou, o evangelho o abraçou, ele entendeu a mensagem da cruz e ele foi transformado. E ele entende, por exemplo, que os muçulmanos que perseguem os cristãos, matam os cristãos, são alvos do amor de Deus. Que lá entre os muçulmanos, os muitos, tem os eleitos de Deus que precisam ser evangelizados e alcançados por meio da evangelização. O crente não é alguém comum. Em tudo o crente é alguém melhor do que o homem natural mais decente. Em tudo. Por exemplo, você vê um determinado homem que ele não é crente, mas ele obedece às leis. Ok? Ele obedece, mas não obedece como um crente obedece. Sabe por quê? Porque o crente obedece por amor a Deus. Ele obedece com alegria. Ele obedece com satisfação. Ele entende que quando obedece uma lei que está de acordo com a palavra de Deus, ele está obedecendo ao próprio Deus. Então ele tem prazer em cumprir a lei. O homem do mundo, mesmo que seja aquele homem decente que cumpre todas as leis, ele cumpre por mera obrigação. Ele não tem prazer em cumprir aquilo. Ele não anda a segunda milha. Ele não oferece a outra face. Ele não ama os seus inimigos. Ele pode até não atacar os inimigos, mas o seu coração está tomado de rancor, de ódio, de peso, de negritude. Muito bem, meus irmãos. O crente é alguém habitado pelo Espírito Santo de Deus. O crente traz consigo o fruto do Espírito. E o primeiro elemento do fruto do Espírito Santo é o quê? O amor. O amor. O crente ama. O crente é alguém diferente. O amor encabeça todas as suas ações, sua conduta, todo o seu comportamento. Isso é que faz o crente ser diferente dos demais homens sobre a face da terra. No entanto, o cristão não é alguém apenas diferente dos demais homens naturais. O crente, ele ama seus inimigos por uma razão a mais. Sabe qual é a razão? E essa é a segunda resposta. Para se assemelhar cada dia mais com o seu Pai Celeste. Para se assemelhar. O crente é diferente do homem natural, mas ele é semelhante a seu Pai Celeste. Vamos voltar lá para Mateus 5, acompanhe comigo, por favor. Verso de número 45 e depois o 48. 45. Amai os vossos inimigos no 44 e orai. E Jesus diz no 45: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Só essa parte. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Verso 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O que Jesus está dizendo aqui? Quando Jesus diz, para que vos torneis filhos do vosso Pai, isso significa, para que vocês estejam cada dia mais parecidos com Ele, com o Pai. E quando Jesus diz, sede perfeito, isso aqui significa ser maduro como Deus é maduro. Maduro. Cristo jamais pediria para que a gente fosse perfeito, sem pecado, nesse estado de cada vida, nesse lado de cada vida, enquanto nós estamos habitando o corpo do pecado, mas que sejamos maduros, como Deus é maduro, maduros em amor, assim como o Pai Celeste é maduro, é o que Cristo requer aqui. Por que, irmãos? Que amar o inimigo nos identifica com o nosso Pai.
Porque amar o inimigo é o que diz que somos, é um dos elementos que provam que nós somos verdadeiros filhos de Deus. Pedro negou a Cristo 3 vezes. 3 vezes Pedro negou a Cristo. Na terceira vez que Pedro foi negar a Cristo, reconheceram a Pedro pela seguinte razão. Abra sua Bíblia rapidinho em Mateus 26. Mateus 26. Pedro já estava há 3 anos e tanto andando com o nosso Senhor e com os demais discípulos. E olha só o que o texto diz. Esse é o texto que fala sobre quando Pedro nega a Cristo. Verso de número 73. Ele já tinha negado uma vez, tinha negado 2 vezes. Agora veja no verso 73. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Olha, o teu modo de falar te denuncia. Eis aqui as semelhanças identificadas em Pedro com Cristo e com os demais discípulos. O teu modo de falar. A pergunta: o nosso modo de falar da gente identifica que somos filhos de Deus? Identifica a gente com Cristo? Certa feita Jesus disse para alguns judeus quem era o verdadeiro pai deles. E a causa de Jesus ter dito isso foi essa aqui. Abra sua Bíblia em João capítulo 8. João 8. Nós vamos ler do verso 39 ao 44. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. O que é que Jesus está dizendo? Se vocês são filhos deles, por que vocês não se identificam com as mesmas atitudes do vosso pai? Aí Jesus continua: vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhes eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Incapacidade. Precisa haver capacidade por parte da graça de Deus. Versículo 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, assim como o diabo foi homicida desde o princípio, eles estavam querendo matar a Cristo. Sabe por que eles estavam querendo matar a Cristo? Porque eram filhos de Satanás. As atitudes deles se assemelhavam com as atitudes do seu pai. Eles se identificavam como filhos do diabo por essa maldita razão que é o homicídio. Veja, quando Jesus diz que devemos ser perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celeste, Ele quer que sejamos identificados com Deus, maduros, santos, sábios, amorosos como Deus é. Amar o inimigo mostra de quem eu sou filho. Isso é uma atitude do meu pai. Se eu minto, eu estou mostrando que sou filho de quem? Do pai da mentira. Se eu falo a verdade, se eu vivo a verdade, se eu pratico a verdade, se eu ando na luz, que eu sou filho do pai das luzes.
Tiago vai dizer. Então, eu sou identificado, você é identificado com o Pai Celeste quando você tem as mesmas atitudes que Ele tem. Como disse Alfred Plummer, retribuir o bem com o mal é demoníaco. Retribuir o bem com o bem é humano. Mas retribuir o mal com o bem é divino. Retribuir o mal com o bem é o que me identifica com meu Pai Celeste. Por isso que o Sermão do Monte não foi escrito para descrentes. Não foi escrito para quem não nasceu de novo, para quem não foi alcançado pela graça. O que temos aqui é um desafio que somente os filhos de Deus, os quais receberam o poder de serem feitos seus filhos, podem cumprir. Somente quem nasceu de novo pode amar o seu inimigo. Somente quem entendeu que Deus lhe amou quando ele ainda era inimigo, pode amar o seu inimigo sem amargura, sem mero espírito de obrigação. Há um prazer nisso, há um prazer de se identificar cada dia mais com Cristo e com Deus Pai. Esse, meus irmãos, é um grande teste. É um grande teste. Pergunte para você mesmo: em que você pode ser encontrado em semelhança com Deus? Quais suas atitudes que se parecem com as atitudes de Deus? Você ama como Deus ama? Você age como Deus age? Amar o inimigo, bendizê-lo, fazê-lo bem e orar por ele, é isso que lhe assemelha com o Pai Celeste. Peça ajuda e sabedoria ao Espírito Santo para que lhe ajude nesse desafio cristão. Eu disse a vocês domingo passado que a mensagem de hoje era mais desafiante do que a que nós ouvimos domingo passado. A do domingo passado, basta que você não faça nada, não se vingue, mas a desse domingo diz que você tem que fazer. Lidera o mal, você vai e retribui com o bem. Em seu livro Contra Toda a Esperança, o poeta cubano Armando Valladares, perseguido e preso por Fidel Castro, ele conta a história de um senhor conhecido como Irmão da Fé. O Irmão da Fé. O que esse homem fazia quando preso junto com ele foi maravilhoso. O que ele viveu como cristão ali foi fantástico, maravilhoso. Eu trouxe aqui um pedaço do capítulo para ler para vocês sobre o irmão da fé. E é assim que nós amamos os nossos inimigos. Por favor, me permita ler para vocês esse pedaço do capítulo do livro de Armando Valladares. O irmão da fé é o título do capítulo. O irmão da fé. Ouça, por favor, com atenção. O plano de trabalhos forçados teve uma consequência que escapou aos especialistas em conduta humana do Ministério do Interior. O presídio uniu-se de maneira monolítica diante da agressão de um inimigo comum que batia, fustigava, torturava. Produziu-se uma sensibilização e identificação total. E cada vez que batiam em alguém, era como se batessem em todos. Toda vez que assassinavam um de nós nos campos de concentração, era um irmão que nos matava e nos doía a alma, doía o sangue. A angústia e o horror foram nos unindo mais e mais. Naquele sábado, os grupos de prisioneiros regressavam às circulares ao entardecer. Homens rodeados de fuzis e baionetas iam chegando silenciosos dos campos de trabalhos forçados, formando apertadas filas de fome, suor e cansaço, sujos, descalços, alguns e outros com as roupas em trapos,
Tinham os ombros caídos e as costas encurvadas, como se suportassem sobre si todas as amarguras e misérias humanas. O grupo 26, com suas 4 quadrilhas, avançava devagar pela estrada que corria paralela ao nosso edifício. Estavam cansados, extenuados, mais do que andar, arrastavam-se quase sem forças para erguer as pernas. Os guardas exigiam mais rapidez na marcha e ameaçavam, agitando ao ar facões e baionetas. Os prisioneiros fizeram um esforço, mas os guardas queriam mais e começaram as pancadas com as lâminas de lado. Andem logo, malditos! Gritavam enquanto descarregavam a raiva. Lâminas de facões e de baioneta cantavam nas costas dos presos. De repente, um preso de cabelos brancos, enquanto carregavam em suas costas pancadas de lâmina de facão, ergueu os braços para o céu e gritou, olhando para cima: perdoai-os, Senhor, eles não sabem o que fazem. Todos chamavam esse homem de Gerardo, simplesmente chamavam-no de irmão da fé. Pregador protestante, havia dedicado a sua vida a propagar a palavra de Deus. Ajudou muitos a enfrentar a morte com coragem e serenidade, e ia e vinha constantemente entre os grupos, infundindo fé, tranquilizando os ânimos, dando apoio. Auxiliou a muitos consolou. Tirava-nos da cama para participar do culto. Levanta-te que o Senhor te chama. Não se podia dizer não ao irmão da fé. Se percebia alguém pensativo e triste, dizia: quero ver você no culto hoje à tarde. E era preciso ir. Seus sermões eram de uma beleza primitiva e ele tinha um magnetismo extraordinário. Desde o púlpito que improvisava, cobrindo velhos caixotes de bacalhau com um lençol e com uma cruz simples, a voz atroadora do irmão da fé nos dava seus sermões diariamente. Depois, cantava-se em coros e hinos de louvor a Deus, que ele escrevia em maços de cigarros e distribuía entre os presentes. Muitas vezes, a guarnição acabava com esses minutos de oração com pancadas de baionetas e de culatras de fuzil, mas não conseguiam atemorizá-lo. Quando o levaram para o campo de trabalhos forçados, na Ilha de Pinos, organizou leituras bíblicas e coros religiosos. Ter uma Bíblia era ato subversivo. Ele tinha, não sabíamos como, uma pequenina que o acompanhava sempre. Se algum companheiro, fatigado ou doente, se atrasava na semeadura, ou não tinha acumulado o número de pedras que tinha que quebrar com a picareta, o irmão da fé aparecia ali para ajudar. Magro, porém musculoso, tinha uma resistência incrível para o esforço físico e adiantava o trabalho do outro, salvando-o de uma surra. Quando algum dos vigilantes passavam por trás dele e descarregavam-lhe uma baionetada, o irmão da fé erguia-se como uma mola, olhava os soldados nos olhos e dizia: que o Senhor te perdoe. Vamos ficar de pé. Feche seus olhos e lembre-se do que você ouviu hoje. Amai os vossos inimigos.